Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje é o vídeo definitivo para saber se vale mais a pena morar de aluguel ou comprar seu imóvel próprio. Hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes de como o aluguel reverbera no longo prazo, bem como os juros que você paga para financiar um imóvel, qual que compensa mais em relação a termos financeiros. Você já ouviu aquela frase de quem compra terra não erra? Então, essa frase é uma frase icônica aqui do Brasil, e antes de fazer os cálculos e simulações sobre esse assunto, eu pensava de uma forma diferente. Eu pensava que dependia muito e que financiamento ele cabia mais em termos de ter um sonho, de ter um imóvel próprio, ou de que acabava sendo um costume do brasileiro de ter o imóvel próprio para ter uma segurança, mas pelos cálculos que eu vim fazendo, ter um imóvel próprio não parece ser tão ruim. Primeiramente, quais são os termos que devem ser levados em consideração para você financiar um imóvel? Financiar um imóvel tem duas possibilidades. Ou você financia ele com uma taxa pré-fixada, ou seja, você sabe exatamente quanto você vai pagar de juros por ano. E a segunda opção, você faz um financiamento vinculado a uma taxa, que seja uma taxa Selic, que seja uma taxa IPCA ou até mesmo IGPM. Existe também a possibilidade de um contrato híbrido que traz uma taxa pré-fixada mais aquela taxa vinculante que você escolheu. Então, por isso que quando você vai fazer esse contrato de financiamento, você tem que estar muito atento a qual taxa ele vai estar ligado ou se ele é prefixado. Além disso, depois que você escolheu esse tipo de taxa, você vai ter a escolha de qual tabela você vai utilizar para os pagamentos das parcelas do financiamento. Então existem duas tabelas basicamente, que é a tabela Price e a tabela SAC, onde a tabela Price ela traz as parcelas iguais todos os meses e a tabela SAC ela traz a amortização constante todos os meses. Qual a diferença delas, basicamente? A Price você começa amortizando menos. Você começa pagando proporcionalmente mais juros do que amortizando. Mas, com o passar do tempo, os juros vão diminuindo e a amortização vai crescendo. Isso acontece para que as parcelas sejam iguais. Isso facilita para a pessoa, às vezes, que não tem uma condição de ter um custo maior de parcela de financiamento. Essa pessoa ela vai tendo sempre aquela mesma parcela. E também ajuda para quem não é tão organizado financeiramente para saber certinho quanto que ele vai ter que pagar aquele mês. Já a tabela SAC, ela tem uma vantagem que no longo prazo os juros vão ser menor. Pelo fato da amortização ser constante, proporcionalmente você começa amortizando mais do que na tabela Price. Então todo mês você vai amortizando mais e os juros ele incide sobre o montante que falta. Então como você amortiza mais todo mês, você paga menos juros no final. Só que a desvantagem dela é que a parcela inicial é bem maior do que a última parcela do financiamento, que é basicamente só amortização. Beleza, essas são as características do financiamento imobiliário. Já as características do aluguel, que a gente vai levar em consideração aqui, é que o aluguel ele pode ter dois tipos de contrato. Ele pode ter um contrato vinculado ao IPCA, no reajuste anual, ou ele pode ter um contrato vinculado ao IGPM, também um reajuste anual. Para termos didáticos, no nosso vídeo a gente vai utilizar para o financiamento imobiliário a taxa pré-fixada, tá? Uma taxa já fixa todos os anos, tanto para facilitar os cálculos, quanto pelo fato de ser a forma mais utilizada aqui no Brasil de financiamento. E a segunda característica, a gente vai utilizar a tabela SAC, que é amortização constante, começando a primeira parcela maior até a última menorzinha, que é só amortização. E para o aluguel, a gente vai utilizar a taxa IPCA como a taxa vinculante aí de reajuste anual no contrato de aluguel. E aí, de acordo com essas características, a gente vai comparar se vale mais a pena alugar ou comprar um imóvel. Geralmente, o aluguel, o valor dele, gira em torno de 0,5% a 1% do valor do imóvel por mês. O que significa isso? Se o valor do imóvel é 100 mil reais, por exemplo, o aluguel ele vai variar de 500 reais a 1.000 reais. Então, a gente vai usar também essa referência na nossa conta. E para ficar num termo médio, eu vou utilizar o exemplo de onde eu moro, que o apartamento ele gira em torno de 350 mil reais e o valor que eu pago de aluguel é de 2.000 reais. E isso gera
0,57% do valor do imóvel. Então a gente vai arredondar para 0,6 aqui, só para ficar mais fácil os cálculos. Beleza, aqui no site Simulador Amortização, a gente traz aqui, ó, as taxas de financiamento que os bancos oferecem desde 2020 até 2025. Peguei uma janela de 5 anos aqui para a gente ter um parâmetro da taxa cobrada. Então, como a gente pode ver aqui, em 2022 eu tenho o Bradesco com 7,47 de taxa, Caixa Econômica 8,89, Itaú 9,47, Santander 9,88. Percebam que, tirando casos especiais de financiamento, em que você consegue taxas de 5% ao ano, 4% ao ano do Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, esses tipos de programa do governo federal, as taxas elas não são palatáveis. São taxas que no longo prazo ficam salgadas. E pegando nos dias atuais, Banco do Brasil 14%, Santander 13%, Itaú 12%, Bradesco 11% e Caixa 11%. Então, para fins de facilitar a conta também, eu vou pegar uma média de 10% ao ano, que é uma taxa aí que, com a Selic a 15%, talvez você consiga com uma boa negociação no banco. E para fins de comparação, a gente vai financiar R$100 mil, a uma taxa de 10% ao ano. Vamos estar começando agora de agosto, beleza? Taxa vai ser anual e a tabela saque. A gente vai dividir isso em 30 anos. 360 meses. Isso vai gerar um valor financiado de 100 mil, valor a ser pago 243.933. De juros, percebam que a gente vai pagar mais que o dobro, né, do que o valor financiado. Esse valor aqui, inicialmente, ele assusta um pouco. Por que ele assusta um pouco? Porque a gente esquece que esse valor que vai ser pago no total, que é 250 mil, vai ser daqui 30 anos ainda. E uma coisa que a gente esquece de pensar é que daqui 30 anos, pelo histórico do nosso país de inflação, só de taxa IPCA, que é o que reflete a inflação, já vai ter coberto esse valor aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó, essa tabela aqui, ela mostra o índice IPCA dos últimos 22 anos, né, de 2003 até 2025. E essa taxa, ela é sempre muito alta. 2003, 9,30, ó, 2004, 7,60, etc. A menor taxa que a gente vê aqui, ó, de 3%, mas é pontos fora da curva. A maioria é de 5% para cima dessa taxa IPCA. Então, o Brasil, historicamente, ele tem taxas IPCA muito altas, o que faz valer a pena você fazer uma taxa pré-fixada de financiamento no contrato. Como não é possível prever a taxa IPCA futura, eu vou pegar o histórico passado do Brasil, que, diga-se de passagem, são taxas elevadíssimas de IPCA. Então, para ter o cálculo de 30 anos de financiamento, considerando que eu peguei R$100 mil em 1995 e financiei esses R$100 mil até 2025, que darão 30 anos, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não consigo prever taxas futuras de IPCA, mas eu consigo pegar o histórico de como foi as taxas IPCAs do Brasil. Então, isso resultaria num valor final de R$700 mil. Então, para você ter o poder de compra que você tinha em 1995, quando você pegou esse financiamento, hoje você precisaria de 700 mil. Eu costumo brincar o seguinte: hoje, o que eu compro com R$100 mil? Um carro que eu compro com R$100 mil. Esse carro aqui, por exemplo, que é um Virtus 2024, ele gira em torno de R$100 mil. Daqui 30 anos, se as taxas fossem iguais às de 30 anos que passaram da taxa IPCA, você compraria esse mesmo carro por R$700 mil daqui 30 anos. Então é isso que significa a inflação. Então, se você tivesse financiado uma casa de R$100 mil há 30 anos atrás, hoje, sem ela ter valorizado nada, só sendo reajustada pela inflação, que é algo natural de imóveis, ela estaria valendo R$700 mil hoje. Só que, como vocês viram na simulação que eu fiz aqui atrás, um financiamento de R$100 mil a uma taxa de 10% ao ano, na tabela saque, você estaria pagando R$243.933 nesses 30 anos. Ou seja, você estaria com uma casa que você pagou R$243.900
e ela estaria valendo 700 mil reais. Então, essa conta básica, ela já mostra pra gente que financeiramente vale muito mais a pena você comprar uma casa do que você morar de aluguel. Só que, agora eu vou mostrar como que seria a outra face da comparação, morar de aluguel. Usando essa mesma calculadora do IBGE, eu vou simular o aluguel que eu pagaria numa casa de 100 mil reais na proporção do que eu pago hoje no aluguel aqui de casa. Seria 0,6%. Então, começando no mesmo ano de 1995 até janeiro de 2025, eu pagaria numa casa de 100 mil reais um aluguel de 600 reais. Só que esse aluguel, levando em consideração que contratualmente ele está sendo reajustado com a inflação, hoje, esse mesmo aluguel que eu pagaria de 600 reais há 30 anos atrás, hoje eu estaria pagando 4.200 reais. Porque a casa que era 100 mil há 30 anos atrás, hoje ela estaria valendo 700 mil. Então o aluguel, proporcionalmente, seria de 4.200 reais. E aqui entra a questão. Então não vale a pena de forma alguma morar de aluguel? Então, depende. Depende de quê? Se você fizer um financiamento de imóvel baseado em uma taxa que varia, por exemplo, IPCA ou IGPM, pode ser que o seu financiamento ele custe muito mais caro do que esse que eu mostrei com uma taxa prefixada. Segundo ponto. Se você não souber exatamente onde você quer morar e ainda está com uma vida um pouco imprevisível, então você vai precisar de flexibilidade. E aí talvez o aluguel ele faça sentido na sua vida como faz na minha hoje. E essa comparação que eu estou fazendo, ela se baseia em você comprar um imóvel para morar, não para gerar renda passiva, porque aí seria um outro raciocínio. Então, vantagens de comprar um imóvel: vantagem financeira e você poder mexer na casa da forma que você quer. Porque você morando de aluguel, você não vai ter essa vantagem de poder mexer no imóvel da forma que você quer, da forma que você prefere, porque uma hora você vai sair dali e vai deixar tudo aquilo pro dono, né? E morar de aluguel tem a vantagem de você estar todo ano podendo se mudar de um lugar para o outro. E melhor ainda, você sendo jovem, você não sabe quantos filhos você vai ter, se você vai casar ano que vem ou não. Como você tem essa imprevisibilidade de vida ainda, se você compra um imóvel, talvez ele seja pequeno para você daqui a alguns anos. Ou você vai estar financiando algo muito maior do que aquilo que você é capaz de pagar hoje, você vai se embolar financeiramente. Por outro lado, você hoje é solteiro, não tem filho, vai morar num apartamento pequenininho, sem problema. E depois vai evoluir nesse apartamento de acordo com a necessidade de tamanho. Chegou num patamar que eu já sei onde eu quero morar, o tamanho do apartamento, se é apartamento, se é casa, se é no interior, se é na capital, etc. Aí financiar se torna o mais vantajoso possível. Então no vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like. Valeu, falou!